Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Rosimeire e estarei com vocês na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal. Esta disciplina está dividida em 2 módulos e para cada módulo nós temos 4 unidades de aprendizagem. No encontro da nossa primeira unidade de aprendizagem, do módulo 1, nós constatamos que a gestão de pessoas, ela mantém uma relação muito importante de interdependência e que ela depende das pessoas, assim também como as pessoas dependem da organização. Neste caso, o profissional procura alinhar as necessidades pessoais e corporativas e a empresa, querendo ou não, ela acaba buscando essa garantia para produzir de forma à busca de lucratividade, principalmente no meio em que ela atua. Aprendemos também que a natureza social do ser humano faz com que a interação com seus semelhantes no processo de convivência social ou corporativo sirva de apoio na formação e desenvolvimento de sua personalidade. Esse relacionamento social com seus pares faz com que adquira uma característica psicossocial de relevante valor, a consciência grupal. Por fim, aprendemos também que as habilidades que os indivíduos possuem para relacionar-se de maneira eficaz é importantíssima para lidar adequadamente com as pessoas, observando atentamente os pilares da interação humana, que são a comunicação, a cooperação, o respeito e a amizade. Tal postura influencia incontestavelmente as interações nos ambientes corporativos e, consequentemente, nas atividades profissionais. Portanto, nessa disciplina, ou seja, que é de desenvolvimento pessoal e interpessoal, nós iremos trabalhar como objetivo geral desenvolver competências pessoais e relacionais de modo construtivo e integrado que permitam aos alunos uma melhor adaptação a nível acadêmico e um melhor desempenho profissional. Como objetivo desta videoaula, que é a nossa segunda semana, nós iremos evidenciar as qualidades pessoais imprescindíveis no dia a dia corporativo, explorar o tema estilos pessoais para que o cursista possa conhecer melhor a respeito de si e entender a relevância dos estilos pessoais no desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais. E também iremos fazer uma reflexão a respeito das necessidades interpessoais, sua relação com o desejo de ser reconhecido pelos outros em qualquer meio social. Dentro deste contexto, nós iremos então aprender nesta videoaula os seguintes aspectos: as qualidades pessoais, estilos pessoais, necessidades interpessoais e a percepção social ou formação de impressões. Então, começamos aqui com as qualidades pessoais. Neste aspecto, quando nós falamos da qualidade pessoal, seriam aquelas qualidades que nós temos em relação ao que nós somos ao longo do período que nós conseguimos adquirir, seja por meio do ambiente em que nós vivemos, familiares, seja por meio do ambiente em que nós vivemos dentro das organizações onde trabalhamos. Estas qualidades, elas são importantíssimas para que a organização ela possa, de modo geral, atender objetivos. Não só a organização em si atingindo objetivos, como também eu, como participante, como pertencente dessa organização, atingir os meus objetivos, sejam esses objetivos pessoais ou organizacionais. Portanto, a partir deste conteúdo,
nós iremos evidenciar qualidades pessoais que são imprescindíveis no dia a dia corporativo. Então, ao estudarmos os conceitos relacionados à gestão de pessoas, nós conseguiremos perceber o quanto é importante expor na prática suas qualidades como seres humanos, adquiridas e desenvolvidas justamente através das vivências existentes e da formação do seu quadro de valores, morais e éticos. Entre as qualidades pessoais que atraem o poder, destacam-se a ambição e dinamismo, energia e persistência. Então aqui eu vou fazer uma lista de umas sérias qualidades pessoais que hoje são muito exigidos nas organizações. Qualidades estas que podem ser aprendidas e que podem ser melhoradas, e aquelas que precisamos de, igual eu falei, aprendidas serem adquiridas. Então, entre as qualidades pessoais que atraem o poder, nós temos então, neste caso, a ambição e o dinamismo. Não se consegue nada se não quisermos aquilo. Então, precisamos de ter ambição, e ambição positiva, sem precisar de passar por cima das pessoas. E, ao mesmo tempo, precisamos de ser dinâmicos, não desistir nunca. Temos também a energia, persistência e resistência. É o melhor projetor de desempenho, em que campo de desempenho é a prática, o tempo e o esforço. Quanto mais energia você tiver, maior a possibilidade de se desenvolver as emoções. E estas emoções, elas são contagiosas, e a energia que se exala dela, justamente, querendo ou não, acaba influenciando as pessoas. Outra qualidade pessoal importantíssima que, querendo ou não, atrai o poder para si, está relacionada justamente ao foco, autoconhecimento, confiança, empatia e a capacidade de tolerar conflitos. O foco, por exemplo, nós podemos dizer que é esta concentração dos esforços numa gama limitada de objetivos. Já o autoconhecimento, nós podemos dizer que está relacionado àquela questão de você ter habilidades para conhecer a si mesmo. Isso você pode fazer, por exemplo, consultando, um coaching, ou às vezes ouvindo outras pessoas, ouvindo as verdades das outras pessoas. Outro aspecto que é característico da qualidade que traz poder para as pessoas é a confiança. As pessoas dão poder para aqueles que sabem o que estão fazendo e passam confianças para os outros. Quem vai seguir você? Quem é que vai confiar em você? Para isso, você precisa passar essa confiança. A empatia, que é a capacidade de entender o ponto de vista alheio. Se você quer negociar, por exemplo, interesses e posições, a habilidade de se colocar no lugar do outro pode te dar muito mais chances de sucesso. A capacidade de tolerar conflitos hoje é das habilidades que se mais pedem nas organizações corporativas. É você ter esta tolerância, é você ter este equilíbrio para que as coisas fluam bem. Então, muito de nós lidamos mal com esta capacidade de tolerar conflitos. Aqueles que gostam conseguem fazer as coisas do seu jeito. E aí, isso, querendo ou não, acaba atrapalhando este processo de crescimento profissional e pessoal nosso. Bem, então, pensando nisso, qual a importância da inteligência ou da sagacidade? Nós podemos dizer que o que diferencia é justamente como você usa a sua inteligência por mais tempo. E isso você pode fazer
quando você prepara as coisas, quando você utiliza dela no momento certo, quando você consegue desenvolver a sua inteligência no contexto de forma profissional e que vá justamente contribuir para o crescimento ali seu, da organização, das pessoas que estão à sua volta. Dentro deste processo, nós podemos dizer que o profissional, ele também assume alguns papéis importantíssimos no ambiente de trabalho. E isso ele precisa justamente para quê? Para o sucesso tanto individual quanto grupal e empresarial. Então, quais são essas as habilidades, quais são essas qualidades que o profissional deve ter para justamente trazer esse crescimento na profissão? A primeira coisa é a descrição. No contato diário, os colegas de trabalho, eles devem se evitar qualquer tipo de indiscrição. E aí, a fofoca é válida dentro do ambiente de trabalho? Então, é preciso que no relacionamento interpessoal esteja implícito através da postura, através da sua conduta, que conhecimentos de cunho sigilosos, íntimos ou pessoal não serão nunca discutidos com colegas e muito menos fora do trabalho. A descrição ela é importantíssima para trazer a confiança, a credibilidade das pessoas no ambiente em que você está inserido. Outra questão importantíssima como qualidade do profissional é o espírito de decisão. O espírito de decisão não deve ser confundido com rapidez de decisão. Para não tomar consciência ou conscientemente uma decisão, é necessário, para isso, que você tenha capacidade de analisar o problema, então verificar quais são ali os impactos que este problema está gerando neste processo para a tomada de decisão. A partir daí, acumular e classificar as informações necessárias que vão ajudar a resolver o problema e verificar quais são as hipóteses, quais são as possibilidades de dar certo ou não. E a partir daí, adotar aquela que apresente um melhor resultado para que a decisão ela possa ser tomada de modo a contribuir, a agregar valores para ambas as partes. Além do espírito de decisão como qualidade profissional, tem-se também o espírito de cooperação e o espírito de iniciativa. No espírito de cooperação, nós podemos dizer que esta é a colaboração e a solidariedade entre colegas, que é imprescindível, porque só um trabalho em equipe permite a visão ampla da coordenação da ação da empresa. Outro quesito é este espírito de iniciativa. Iniciativa irá implicar sempre em sentido de responsabilidade, né, que tem como a iniciativa assumir sempre a sua responsabilidade perante a atividade que você está desempenhando. Então, a confiança em si próprio, o interesse, a vontade de orientar, a ação para um aperfeiçoamento contínuo são as melhores bases para se estabelecer esse clima de iniciativa. Além da iniciativa, nós temos também o dinamismo, a ordem e o método. No que se refere ao dinamismo como qualidade profissional, só com o dinamismo a empresa adquirirá as suas verdadeiras dimensões. Trabalhadores e empresas devem estar numa dialética de dinamismo para se mostrar que existe aquele vigor nas atividades, no desempenho daquelas atividades, porque isso é uma das exigências frente aos desafios que a empresa vem enfrentando perante o mercado em que ela está inserida. Outra situação é a ordem e o método. A ordem e o método são muito importantes no meio corporativo, pois só a ordem e o método permitem a coordenação de serviços de forma rápida e eficiente.
Neste caso, então, é imprescindível o planejamento. Além do planejamento, você conhecer e respeitar o programa, tendo aí como ação um bom ritmo e não desistir. Então, quando você planeja, você consegue saber quais são os passos que devem ser dados, quais são as etapas, quem são as pessoas envolvidas neste processo e de que forma você pode trazer a dinâmica para que este processo ele vá até o fim. Outra qualidade está relacionada às relações humanas e à aparência, que também são imprescindíveis para as qualidades profissionais. As relações humanas, por exemplo, dentro de uma empresa, pressupõe-se um espírito de disciplina e de compreensão dos problemas, das preocupações e das dificuldades do outro. É imprescindível um bom entendimento, evitando-se a todo custo choques de tensões. Realizar, por exemplo, uma tarefa comum é já ter um ideal comum, e isso implica o estabelecimento do diálogo e do respeito mútuo. Então, é interessante que quando estamos trabalhando dentro da organização, quando estamos trabalhando com pessoas, nós temos que ter esse respeito, respeitar as diferenças das outras pessoas, respeitar ali as suas posições, não impor nenhuma posição, apesar de ser muito difícil quando nós trabalhamos com pessoas, mas para manter a qualidade do meu ser quanto profissional, eu preciso me posicionar e ao mesmo tempo respeitar as pessoas neste processo. Outro quesito é a aparência, né? A presença física depende de quê? Da saúde física e da saúde mental. Então, o bom humor, a confiança em si próprio, a voz agradável, a harmonia do corpo e da roupa são condições que um bom profissional deve ter em conta quando cuida da sua própria aparência. Outro quesito importantíssimo está relacionado à pontualidade e à memória. A pontualidade não significa chegar mais tarde nem mais cedo em um encontro, mas essencialmente ser capaz de cumprir todas as tarefas no tempo exato, tendo a capacidade de respostas para todos os trabalhos que sejam apresentados. Então, se você percebe que naquele processo que você planejou, aquele tempo que você se programou não vai ser o suficiente, o que você tem que fazer? Se reprogramar. Mas para se reprogramar, você precisa pensar nas pessoas que estão envolvidas. E a partir daí, já não só a pontualidade, mas a responsabilidade é de quê? É de você comunicar às pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão dependendo deste processo, é comunicar a respeito da situação. Quando você faz isso, você ganha credibilidade, você ganha confiança naquilo que você está desempenhando. Outro processo, então, importantíssimo é a memória. Ela compreende um longo processo. Imagine nós termos memórias para registrar, para reter informação, para recordar informação, para reconhecer situações. Então, é fundamental saber se organizar e assimilar rapidamente as informações úteis e, neste caso, ter aí a percepção de rejeitar todas as outras que não vão agregar valor àquela informação necessária. Então, compete, pois, a cada um de nós utilizarmos os diferentes tipos de memória para nos ajudar neste processo. Então, por exemplo, eu utilizar da minha memória visual, ou da minha memória auditiva, ou tácita, ou gustativa, ou combinada. Então, é necessário desenvolver algumas dessas estratégias para manter a minha memória não muito intacta, né, pessoal? Mas para mantermos aí uma memória mais aguçada. E quando isso acontece, nós conseguimos organizar informações e registrar estas informações na nossa memória, possibilitando então este processo de memorização.
Outras características importantíssimas que estão relacionadas à qualidade do profissional está relacionado também à memória de bloco de notas e inteligência. Porque imaginem só, será que nós temos a capacidade de lembrar tudo que ocorre no nosso ambiente de trabalho? Será que nós temos capacidade de recordar todas as informações que foram repassadas nas reuniões, nos grupos? Será que nós conseguimos recordar quando um professor ele passa um trabalho de todas as informações que ele repassou que não estão escritas? Cabe a nós, como profissionais de qualidade, fazermos anotações e sempre criar esse hábito de anotar como um método mais simples e eficaz. A inteligência também faz parte dessa qualidade, que é a capacidade que cada ser humano tem de se adaptar a novas situações. As diversas características da inteligência que se encontra em cada ser humano, em proporções muito variáveis, são hoje absolutamente indispensáveis a qualquer profissional. Então, o excesso de trabalho cerebral, o esforço demasiado grande para a adaptação ao progresso, as novas condições de trabalho, a necessidade constante de não perder o contato com a realidade, com as técnicas e a ciência de permanecer sempre evoluindo, tornam a inteligência uma das qualidades mais apreciadas em qualquer profissão. E uma destas qualidades que são exigidas em qualquer ambiente em que você for inserir. Não só no ambiente organizacional, não. No ambiente acadêmico, no ambiente familiar, em todas as etapas. É importantíssimo que você tenha essa condição de raciocinar e entender e não distorcer fatos. Outra qualidade também muito exigida pelos profissionais ou pelo ambiente em que os profissionais atuam está relacionada ao esmero e ao interesse e responsabilidade. Neste caso, o profissional ele tem que ter esmero, ele tem que sempre se aperfeiçoar e primar em tudo que vai executar e na maneira como se expressa também. Então ele tem que ter todo esse cuidado, essa questão necessária para que ele tenha vistas para um reconhecimento da sua qualidade naquilo que está exercendo. Outra questão, então, é o interesse e a responsabilidade. Esses dois têm que demonstrar interesses, por exemplo, o profissional, ele tem que demonstrar interesse quando lhe é dado alguma tarefa ou quando lhe pedem para realizar uma tarefa. E também tem que ser responsável para entregar no dia e no horário que lhe foi pedido, que entra aí a questão, então, da pontualidade. E se ele não conseguir fazer isso, ele então tem que ali reformular e comunicar às pessoas que estão envolvidas. Porque pode ocorrer imprevistos. Não significa dizer que quando uma atividade me é atribuída, eu vou conseguir fazê-la naquele tempo certo. Pode ser que aconteça imprevistos. E quando esses imprevistos acontecem, eu tenho que verificar quem são as pessoas envolvidas neste processo e comunicar. E isso, querendo ou não, reflete um aspecto de interesse e de responsabilidade. Que tem como demonstrar interesse quando lhe pedem para realizar e também de ser responsável em entregar, né, olhando isso dessa forma. Outro quesito é a questão da segurança e sinceridade e da autodisciplina que envolve este processo. Então, o profissional tem que ter certeza do que vai dizer ou fazer e também tem que ser sincero com seus superiores e mesmo com seus colegas,
Mas a sinceridade não significa você ofender as pessoas. É você ter esmero, é você ter cuidado com o que você faz, é você ter cuidado com o que você fala. Então, é importante que nós tenhamos uma imagem condizente com a pressão ou com a impressão, né, que queremos passar. Quando a imagem é positiva de ambos os lados, haverá uma tendência de estabelecer relações de quê? De simpatia e de aproximação, que querendo ou não irá facilitar o relacionamento interpessoal. Assim também aquelas atividades comuns. É como se, por exemplo, num trabalho dentro de sala de aula, eu ter aquelas pessoas com quem eu me identifico, porque eu sinto segurança e sei que aquelas pessoas estão sendo sinceras comigo. E aí eu consigo aproximar, eu consigo manter uma conexão melhor com essas pessoas quando eu vou fazer aqueles trabalhos em grupo. Isso no ambiente acadêmico. No ambiente profissional também ocorre da mesma forma. Bem, alguns fatores dentro desta segurança e sinceridade acabam projetando a imagem pessoal e profissional ali do indivíduo que está na organização. Então, quais são essas imagens? Então, nós temos, por exemplo, a autodisciplina, né, que é ser capaz de organizar ideias e sentimentos, já que prioridades mentais mais tarde são sempre transformadas em ações, inclusive na postura do profissional. Dentro da autodisciplina também, eu tenho que fazer uma avaliação de mim, buscando corrigir as falhas, como já dizia, né, Sócrates, conhece-te a ti mesmo, pois a partir deste momento podemos nos mudar. Então, é você fazer uma autoavaliação buscando justamente corrigir aquilo que não é positivo nas suas ações. Ainda dentro da autodisciplina, nós temos a questão da humildade. Seja humilde, seja uma pessoa que esteja aberta a qualquer informação. Não despreze a fonte que forneceu, pois causará má interpretação por parte de quem o assiste. Não imponha suas decisões e pensamentos, porque esses podem dar a impressão de serem mal intencionados. Não trate as pessoas com prepotência, mas procure sempre se referir, né, a elas com respeito e educação. Outro quesito que está dentro da autodisciplina está relacionado à questão da objetividade. O que seria essa objetividade? É você ser direto, você ser objetivo naquilo que você vai fazer. É você não se prender a detalhes insignificantes, porque esses vão confundir a outra pessoa. É você ser capaz de traçar planos concretos que condizem ou que conduzem aos seus objetivos ou aos objetivos organizacionais. É ter um raciocínio claro e eficaz, voltado sempre para a realidade. Outro aspecto também que está relacionado à autodisciplina é o jogo de cintura. O que seria esse jogo de cintura? É você saber contornar os problemas discretamente e não colocar mais fogo, né, pessoal? De maneira que eles sejam resolvidos da melhor forma possível. É você manter-se focado no cumprimento de suas tarefas, ser capaz, né, de avaliar cada situação de acordo com o momento que ela está acontecendo, é estabelecer um equilíbrio em sua conduta. Afinal de contas, você é um profissional que não investe em mudanças. Se você é este profissional assim, você, querendo ou não, vai trazer empecilhos para a organização. Então, você precisa sempre estar estabelecendo este equilíbrio, sempre buscando, de alguma forma, sobressair frente àquelas situações em que te traz algum certo desconforto. Outra questão que também está relacionada à autoconsciência é a transparência. Né? A transparência, ela está, né, aí relacionada
a questão de você ser franco, você ser verdadeiro dentro dos limites profissionais, né? Levando sempre em consideração essa questão. É você sempre apontar aspectos positivos das mudanças ocorridas na empresa, né? E buscar melhorar aquelas que não estão de acordo com os resultados organizacionais. É você transmitir informações que cedo ou tarde vazarão. Assim, será possível você garantir uma confiança daquilo que estão ligados a você. Esses aspectos também fazem parte, né, deste processo de autoconhecimento. Então, pessoal, aqui nessa parte nós aprendemos que existem, né, qualidades pessoais, né, imprescindíveis a qualquer profissional, tanto no ambiente onde ele está interagindo, quanto no ambiente de modo geral aí corporativo. Nós aprendemos também que as qualidades elas são importantíssimas no ambiente de trabalho e certamente elas são fundamentais para o sucesso tanto da pessoa quanto do grupo em que essa pessoa participa ou de forma empresarial. Nós aprendemos também que é muito importante que nossa imagem seja condizente com a impressão que queremos passar, gerando uma relação de causa e efeito, né? Ou seja, a simpatia e a aproximação das pessoas favorecem o relacionamento interpessoal e faz com que exista uma sinergia e a execução das atividades comuns, elas não vão ser tão sacrificantes, porque ali as pessoas compartilham das mesmas ideias, respeitam uns aos outros, né, respeitam as suas diferenças e assim por diante. Agora, então, nós vamos falar dos estilos pessoais. Os estilos pessoais, eles também são importantíssimos para a nossa formação profissional. Porque cada indivíduo, ele constrói seu estilo pessoal. E esse é o que vai estar justamente no nosso DNA. Então, nós vamos aprender a partir destes estilos pessoais que você pode conhecer mais e melhor para você formar o seu estilo pessoal. E a partir daí também entender o porquê de sua relevância no relacionamento interpessoal. Porque você, com o seu estilo pessoal, você tem que adaptar também às outras pessoas. Então, é essa interação de você com você mesmo e de você com as outras pessoas. Nós podemos dizer, então, olha só, que cada um de nós imprime um estilo peculiar ao se relacionar com outros e com o ambiente. Então, significa dizer que nossas referências, nossos desejos, nossas frustrações, nossos sonhos, preconceitos, medos, nossa forma específica de encarar o mundo e a vida vai construir esse nosso estilo pessoal. Pessoas que vivem no mesmo ambiente, que tiveram oportunidades iguais, que vivem na mesma família, podem levar vidas muito diferentes. É só nós lembrarmos dos nossos irmãos, não é verdade? Os nossos irmãos estão ali criados junto com a gente, vivem no mesmo ambiente, recebem as mesmas educações, só que cada um tem o seu estilo pessoal. Vocês, colegas, estão recebendo todas as informações ao mesmo tempo, aqui na sala de aula, e cada um vai ter o seu estilo pessoal. Então, em nossos rumos pessoais e profissionais, nós interagimos com as pessoas, né, com os grupos ou com as organizações, e nessa interação, às vezes, nós copiamos muitas formas de pensar e agir, mas ainda assim o estilo, a escolha, o foco, a interpretação que damos às coisas e às pessoas, assim como aos fatos, tem toques sempre muito pessoais. Bem, então aqui neste processo nós podemos dizer
que a sociedade, ela coloca alguns parâmetros, né, que interferem na nossa percepção e conduta. Reconhecemos também, logo de cara, uma pessoa determinada. E reconhecemos esta pessoa quando ela é de ambientes diferentes. Exemplo, né, de outros países a gente consegue reconhecer pela fala, ou por algumas atitudes, ou por valores, ou pontos de vista diferentes. Vou pegar vocês aqui mesmo, dando aí um exemplo nosso aqui. A minha voz, o meu tom de voz é diferente, por exemplo, do colega, do outro professor. O meu tom de voz, como eu sou mineira, é diferente, por exemplo, de quem é lá de São Paulo, de quem é do Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos perceber se aquela pessoa ela faz parte exclusivamente daquele ambiente ou se ela vem de outro ambiente para fazer parte deste ambiente exclusivo. Então, nós podemos dizer que em cada cidade, por exemplo, há pessoas com posturas, atitudes, de forma de ver as coisas, de avaliar, de amar, tudo isso de forma diferente. E neste processo, nós podemos dizer que a cultura, ela interfere em nossa visão da realidade, mas recriamos o mundo sempre reinterpretando e relembrando, justamente através das nossas lentes, a qual nós enxergamos o mundo, e a partir dos nossos padrões mentais, emocionais e éticos. Então, nossas escolhas dependem da aprendizagem que nós temos, que estão relacionadas ao nosso intelectual, ao nosso emocional e à nossa ética. Assim também nós podemos fazer escolhas, criando o nosso mundo peculiar. E como que nós criamos esse mundo peculiar? A partir da nossa visão de ideia, daquilo que nós percebemos como mundo, daquilo que nós percebemos dos outros, daquilo que percebemos e do que nós entendemos sobre as nossas condutas, sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos comportamentos. E aí o que acontece? As nossas escolhas, elas também vão mudar. Não significa dizer que aquilo que eu escolhi agora pode ser lá no futuro a mesma escolha. Isso vai depender muito. Vai depender, por exemplo, do meu humor que eu estiver naquele dia, da minha tranquilidade, né, e do meu grau de estresse ou não, da satisfação que eu tenho naquele momento, do meu otimismo, das atitudes éticas, né, que são fundamentais aí para a nossa vida, e também vai depender muito das outras pessoas. Bem, e neste processo nós podemos dizer que o sistema de valores tem uma grande influência familiar, assim também religiosa, de classe social, mas vários fatores interferem decisivamente nas ações que a gente querendo ou não acaba escolhendo. Vai interferir, por exemplo, na minha leitura, naquilo que eu seleciono para ler, naqueles filmes que eu gostaria de assistir no cinema, nos programas de canais que eu assisto na televisão, nas pessoas com as quais eu me interajo, nas atividades que eu me envolvo, seja dentro do meu ambiente acadêmico, seja dentro do meu ambiente profissional, seja dentro do meu ambiente familiar. No modo como eu faço tudo na vida, tudo isso, querendo ou não, interfere. E a educação, ela nos ajuda a organizar estes valores, nos ajuda a ter uma visão de mundo, porque ela amplia nossos conhecimentos. Então, a busca pela nossa autonomia e especificidade faz com que procuremos desenvolver continuamente nossa capacidade, né, de fazer nossas sínteses ideológicas, emocionais e, neste caso, também éticas. E aí, neste processo, nós conseguimos construir progressivamente 3 competências, quando nós buscamos, a partir da educação, ampliar os nossos horizontes de conhecimento. Nós conseguimos obter as competências intelectuais,
né, que é o conhecer e organizar as nossas ideias, né? Nós conseguimos também a competência emocional, que é conhecer e integrar os sentimentos e a própria afetividade, e as competências éticas, né, que é organizar o nosso sistema de valores. E isso é imprescindível para a nossa qualificação profissional, para o nosso desenvolvimento profissional, não só profissional, como pessoal também. Bem, então vamos conhecer um pouco mais sobre o processo de formação do sistema emocional? Porque nós podemos dizer que cada um, dentro de uma mesma cultura, organiza seu sistema emocional e também o de seus valores. Aprimoram-se das ideias de forma comum dentro de uma cultura e, ao mesmo tempo, de forma específica. Vamos então conhecer um pouco? Então vamos lá. Aqui nós temos como uma das primeiras informações relacionadas a esse processo de formação do sistema emocional é o auto ou a autoconsciência, não é verdade? Então é importante que as pessoas percebam as emoções que estão sentindo, pois o sistema nosso emocional, ele querendo ou não, vai influenciar nas nossas tomadas de decisão. Mas surge também outra questão: até que ponto nós realmente temos consciência daquilo que a gente faz? Por exemplo, para conseguir controlar a raiva, é preciso ter consciência daquilo que a provoca e de como esta emoção ela afeta. Então, a autoconsciência aguçada permite à pessoa monitorar-se e observar as ações. Então, é preciso que as pessoas compreendam o que é importante para si e de que maneira existem as coisas, o que querem, como se sentem, ou como se dirigem, tudo isso, ou como se isso é em relação às outras pessoas. Então, esse conhecimento subjetivo a respeito da natureza, da personalidade, não apenas orienta a conduta, como também lhe oferece uma estrutura sólida para fazermos as coisas melhores. Bem, dentro deste processo, nós podemos dizer que a autoconsciência, ela leva ao desenvolvimento de competências como a percepção emocional, a autoavaliação, que é precisa, e também esta autoconfiança. Então, quando nós falamos neste processo da percepção emocional, nós estamos dizendo que ela está relacionada ao reconhecimento de como as emoções afetam o desempenho e a capacidade de usar os valores para guiar a tomada de decisões. Já no caso da autoavaliação, isso significa dizer que ela leva uma percepção sincera dos pontos fortes e limitações pessoais, com uma visão clara de aspectos que precisam melhorar a capacidade de aprender com experiências. Já no caso da autoconfiança, nós podemos dizer que ela está relacionada ao senso do próprio valor e da própria capacidade que leva as pessoas a se apresentarem de maneira segura. Então, eu ser autoconfiante é eu ter confiança daquilo que eu faço, é eu ter certeza do que eu faço de forma melhor possível. Então, é eu ter presença, é eu ser capaz de expressar as minhas opiniões, é eu me expor por algo que seja correto, além de ser, capaz também de tomar decisões sensatas dentro de pressões, de um ambiente de incertezas também. Essa autoconfiança, então, ela está, de acordo com diversos autores, relacionada à questão das possibilidades que eu me conheço, de que eu posso fazer para que eu consiga beneficiar as pessoas, para com que eu consiga me sentir e fazer com que as pessoas se sintam seguras.
Outro aspecto que está relacionado à questão emocional está relacionado à autogestão. Então, o que seria isso, né? Quando a gente fala da autogestão, nós podemos dizer que é preciso a gente controlar as emoções para compreendê-las. Assim também usar essa compreensão para modificar situações em nossos próprios benefícios. Então, essa capacidade que a gente tem, autogestão, né? É essa capacidade que a gente tem para lidar com os nossos próprios sentimentos, e isso nos permite com que a gente consiga compreender as nossas emoções e as emoções das outras pessoas. Então, dentro deste processo, nós temos autorregulamentação, né? Que autorregulamentar-se é desenvolver competências justamente como o autocontrole, a confiabilidade, a conscienciosidade, a adaptabilidade e a capacidade de inovação. Então, falando um pouquinho dessa questão do autocontrole, que está dentro da autogestão, significa manter sob controle as emoções perturbadoras, sentimentos impulsivos e emoções afetivas, mantendo a compostura mesmo em momentos difíceis. Além de pensar com clareza, né? Se manter concentrado mesmo sob pressão. Eu ter esse autocontrole. Já viu aquelas pessoas que não podem sofrer contrariedade, que elas ficam loucas, elas começam a ficar agressivas? Isso está dentro deste processo emocional. Então, dentro ainda da autogestão, nós temos a confiabilidade, né, que é demonstrar a integridade, né, e ser responsável pela própria conduta, agindo de forma ética, né, e acima de qualquer restrição, agariando a confiança através de sua autenticidade, de sua verdade, daquilo que você faz e que você é sincero em relação a isso. É você admitir os seus próprios erros, não criticando assim os atos agressivos, né? É você criticar não, né? Você criticar os atos agressivos, é você assumir posições firmes, é você ser coerente consigo mesmo que isso não agrade às outras pessoas. Ainda dentro da autogestão, nós temos a conscienciosidade, onde as pessoas que mantêm os compromissos cumprem as promessas, responsabilizam-se por atingir os objetivos, além de serem organizados e ao mesmo tempo cuidadosos no seu trabalho. Então, essa conscienciosidade é você tomar consciência mesmo das suas atitudes, daquilo que você está desenvolvendo, daquilo que você está propondo, né? Além disso, nós temos também aquela adaptabilidade que faz parte da autogestão. Levar as pessoas a lidarem de modo hábil com múltiplas demandas, prioridades que mudam e com transformações rápidas, né? Além de adaptarem as respostas e táticas para corresponderem às circunstâncias dinâmicas. Então, você precisa se adaptar independente ali do ambiente onde você está inserido. Se ele muda, você também tem que ter essa capacidade de mudar, de ser flexível, de acompanhar as mudanças, as transformações, né, de forma positiva. Temos também ainda a capacidade de inovação. É você buscar novas ideias em fontes variadas, é você examinar soluções originais para resolver problemas, é você gerar novas ideias, é adotar novas perspectivas e assumir também novos riscos. Isso está relacionado a essa inovação. É você ter a mente aberta para sempre saber que você é capaz de aprender e com esse aprendizado você consegue evoluir. Bem, já dentro do processo emocional, nós temos também as atitudes, né? Então, as atitudes, elas vão ser o quê? Aquela predisposição a agir ou a reagir a um estímulo, algo no meio ambiente, né? Um acontecimento, de modo a ser tanto positivo ou negativo. É você reagir a este estímulo, seja aí de modo positivo ou negativo. É uma reação
avaliativa, aprendida e consolidada no decorrer da experiência e da vida do indivíduo. Então, para você ter essa atitude, você tem que se expressar, você tem que reagir a ela. Temos também aqui, né, dentro das atitudes, as tendências, as reações que delineiam o cosmo, né, como por exemplo os quês ou os porquês dos comportamentos e as causas também da regularidade de como as pessoas elas se comportam, tendo como base os valores e as crenças para que se adotem determinadas posturas. Então, de acordo com a minha postura, de acordo com as minhas crenças, meus valores, né? Como que eu posso manter uma postura frente a essas determinadas situações. E dentro desta causas, né, de realidade, eu tenho 4 componentes básicos. Eu tenho cognitivo, afetivo, emocional, né, comportamental e volitivo. No aspecto cognitivo, é justamente, né, eu conhecer sobre os estímulos e as avaliações associadas à situação. Na verdade, é eu ter, né, a habilidade de conhecer, de buscar um aprendizado. Já no lado efetivo emocional, justamente está relacionado à minha reação emocional, ao sentimento que eu tenho, aquilo que eu manifesto sobre determinada situação específica. Comportamental está relacionado à forma de como eu ajo ou reajo frente às ações de acordo com as minhas emoções e cognições. E o volitivo está relacionado àqueles desejos, né? As expectativas, o que você deseja, por exemplo, para a sua vida. As atitudes, elas podem ser adquiridas ou desenvolvidas. Elas podem ser por adoção no início da vida, que aí são aquelas aprendidas no meio familiar e cultural, ou desenvolvidas através das experiências vividas. E essas experiências vividas, elas podem ser pelos resultados de nossas experiências, tentativa e erro, pelas nossas tendências e preconceitos, além dos perceptivos, pela nossa capacidade de observar as reações dos outros ou das outras pessoas numa determinada situação e observarmos os resultados dessas experiências e das outras pessoas. Assim também eu tenho uma situação em que muitas vezes as pessoas elas confundem, né, a questão da atitude com o comportamento. Então, como nós podemos observar aqui nesse quadro, existe uma diferença, né? Porque a atitude ela vai ser a predisposição para reagir. Já o comportamento já é a ação em si em relação àquela minha predisposição. A atitude é a tendência da reação. Já o comportamento é a minha reação em si. Por exemplo, uma atitude pode levar a uma intenção de se comportar. Já o comportamento é um fator de influência. Então, eu já, no ambiente onde eu estou inserido, eu posso ter ali pessoas que, querendo ou não, me influenciam a ter determinados comportamentos. Então, como nós podemos observar, né, no estilos pessoais, nós conseguimos relacionar as pessoas, não é, ao estilo de cada uma. Utilizamos para isso, né, a questão dos desejos, as frustrações, os sonhos, não é verdade? Os preconceitos e medos. Então, aqui, neste momento, deste conteúdo, você teve a oportunidade de perceber a influência do meio cultural em nosso padrão de contato social, que são as pessoas e as organizações em que a gente pertence. E certamente nós podemos dizer que a cultura ela vai interferir na nossa visão de realidade.
mas a interpretação do mundo, das pessoas, né, da situação, ela é processada através da nossa visão pessoal da nossa realidade, daquilo com que a gente consegue registrar, levando em consideração a nossa inteligência, principalmente aí a inteligência emocional. Então, a partir de agora, nós iremos falar das necessidades interpessoais para a formação do desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui nós iremos, então, a partir de agora, discutir estas necessidades, né, relacionadas com o desejo de se reconhecer pelos outros em qualquer meio social. Então, aqui nós iremos aprender também as percepções sociais, ou seja, a formação da conhecida primeira impressão, né, que muitos falam, a primeira impressão é a que fica. Então, as distorções em relação a essa primeira impressão e essas distorções perceptivas que envolvem as formas errôneas de julgar uma pessoa pouco conhecida. É como se, por exemplo, eu entrasse num ambiente de trabalho pela primeira vez e uma determinada pessoa me olhasse e gostasse de mim e me bajulasse. E, ao mesmo tempo, uma pessoa contrária me olhar e, de repente, não gostar do meu jeito de ser, das minhas diferenças. E virar aquele flagelo, né, num ambiente de trabalho, justamente porque eu inseri ali naquele grupo. É justamente a questão da aceitação ou não por parte da outra pessoa. Bem, então, segundo o Schultz, as pessoas possuem 3 necessidades interpessoais presentes em todos os grupos humanos: inclusão, controle e afeto. Então, quando a gente fala aqui neste aspecto, né, da questão da inclusão, nós estamos relacionando justamente que ela significa a necessidade de ser considerada pelos outros. A inclusão seria essa, é eu ser considerada pelos outros, é eu ter a necessidade de eu sentir importante para os outros, é eu conseguir ser identificada ou diferenciada dos demais. É o desejo de pertencimento a um determinado grupo. Então, isso tudo significa dizer inclusão. E a inclusão, ela pode se manifestar de 3 formas. A inclusão que é subsocial, supersocial e asocial. E quando nós falamos, então, da inclusão subsocial, nós estamos falando daquela tendência à introversão e ao reitramento, manifestando certa autossuficiência. Então, o comportamento, ele é determinado pelo modo como a pessoa sente por si mesma, do seu significado como pessoa. Se a autoestima ela é baixa, a pessoa se julga sem importância. Então, esse subsocial é essa parte em que, se eu me sentir, se eu tiver uma baixa estima, eu vou sentir que naquele grupo eu não sou tão importante. E o que seria o supersocial? O supersocial é a tendência de extroversão. Então, eu vou procurar chamar atenção para mim, sempre procurando companhia por não suportar ficar sozinho. Eu preciso sempre de estar com alguém do meu lado, né? E o meu sentimento, ele vai ser praticamente semelhante ao subsocial. Porém, o comportamento, ele vai manifestar e agir como isso fosse ultrasocial. Então, eu preciso, no supersocial, eu sempre vou precisar de ter alguém do meu lado, eu sempre vou precisar de ser aquela pessoa extrovertida para que eu consiga pertencer ou sentir pertencente àquele grupo. Se eu não conseguir, aí eu entro, né, naquele prospecto lá do subsocial. A minha baixa estima vai fazer com que eu seja considerada como uma pessoa menos importante do grupo. E eu tenho também o social. Então, esse social é aquela pessoa bem resolvida, que ela consegue entrar e sair de diversos grupos sem nenhum ressentimento, sem nenhuma baixa estima, né? É ele sentir bem com ele
e com as outras pessoas. É ele ser capaz, né, de participar e de ser destaque ou passar despercebido sem se sentir inquieto. Então ele consegue ter essa consciência de que ele tem valor dentro daquele grupo. Bem, outro processo aqui importante neste aspecto então, neste aspecto, né, o controle, ele refere-se ao interesse pelos procedimentos que levam às decisões, distribuição de poder e controle das atividades. Então, as necessidades, né, que nós temos de controle pode variar desde o desejo de possuir autoridade, né, sobre os outros, até a necessidade de ser controlado, né, da gente ser controlado e de não assumir responsabilidades, de passar despercebido, aquele famoso moita, né, aquela pessoa que ela, querendo ou não, ela esconde para não assumir nenhuma responsabilidade. E esses comportamentos nesta situação, ela se manifesta em 3 situações: na abdicrata, na autocrata e na democrata. Então, quando a gente fala da abdicrata, nós estamos querendo dizer, né, justamente, deixa eu voltar aqui, isso, na abdicrata, nós estamos querendo falar da questão de abdicar do poder, de forma que a pessoa, ela aceita uma posição subordinada. Então, ela aceita isso para não precisar de assumir nenhuma responsabilidade. Quando a gente fala do autocrata, ele é extremamente dominador, é aquela pessoa que centraliza tudo. Ela é competidora e busca constantemente o poder. Ela não aceita perder. Ela sempre quer ser centrada, e para isso ela precisa de provar a sua capacidade, de que ela é competente, de que ela pode assumir aquele cargo de responsabilidade. E o democrata é esta pessoa, né, que se sente confortável, ela recebe ou controla ordens, né, sendo adequada a cada situação. Ela consegue se adaptar, ela tem consciência de sua importância, ela não precisa ficar provando, né, para outra. Ela tem uma autoconfiança, ela sabe de sua capacidade de resolver problemas e tomar decisões quando for solicitado. Neste aspecto também, nós temos o afeto, né? Esse afeto, ele refere-se à expressão e busca de integração emocional, demonstração de manifestação de hostilidade, apoio, afeto em relação aos pares, formando vínculos afetivos. Então, neste caso, né, o afeto, ele pode manifestar-se de 3 formas também. Pode se manifestar de forma subpessoal, superpessoal e pessoal. Então, quando a gente fala do subpessoal, é quando ele evita elos próximos com outras pessoas. E aí ele faz isso de forma superficial, distante. Ele desconfia do sentimento de todo mundo. Então, ele é superficial. Ele nunca vai deixar alguém aproximar-se dele assim, de forma bem consciente, de forma sincera. E o pessoal, né, ele procura estar muito próximo das pessoas que deseja, né, que ele se aproxime de si. Então, ele é aquela pessoa que sempre vai procurar as pessoas e ele quer sempre estar próxima dessas pessoas. E para isso, para ele se sentir próximo, ele tenta conquistar as pessoas, ele tenta aprovações, ele passa a ser, né, extremamente agradável, procurando justamente aquela aceitação para pertencer àquele grupo. E já, né, o pessoal é aquela pessoa que se sente bem, tanto em razão do próximo quanto em um distanciamento emocional. Ele não tem problema quanto a essa questão. Ele tem consciência, né, daquilo que ele sabe, daquilo que ele representa. E a sua capacidade aí é justamente de integrar ou não a um determinado grupo. Então, ele é bem resolvido quanto a essa questão. Bem, então aqui nós também falamos, uma verdade, dessa questão, né, de você sentir-se as necessidades, né,
interpessoais, de relacionar com as outras pessoas. Como nós podemos observar também, não é? O indivíduo neste processo de necessidades interpessoais, ele não está à busca pelo poder, né, que vai caracterizar a sua permanência no grupo. Ele sempre quer se sentir reconhecido, ele sempre quer se sentir notado, não é? E de modo que isso possa fazer com que ele ingressa nesse ambiente. Aqui também nós vimos que é muito importante para o líder conhecer e estudar as diversas formas que os indivíduos usam para se incluírem nos grupos, assim como perceber que é fundamental a aceitação de que os indivíduos, por parte dos grupos, dos líderes, sempre irão garantir, de acordo com a sua percepção, a entrada de novos membros e também a saída desses, evitando conflitos. E como evitar esses conflitos? A partir do momento em que a gente conhece as pessoas, quando a gente respeita as diferenças destas pessoas, não é verdade? Então agora, nesta unidade, que é a percepção social ou a formação de impressões, nós iremos falar justamente sobre a interação social, que é esse processo diário e que faz parte da nossa vida o tempo todo. Então aqui espero que vocês consigam constatar que para que haja interação social é preciso que as pessoas percebam-se uns aos outros, né? Chamar-se percepção social este processo em que nós formamos impressões e respeito das outras pessoas ou dos grupos de pessoas em que nós participamos. Então, dentro deste aspecto, vamos lá. Existem alguns fatores que interferem no processo perceptivo de forma geral, determinando a qualidade de nossa percepção social, favorecendo ou dificultando nossas relações interpessoais. Então, esses fatores, já que a gente sabe que eles existem e que vão interferir, quais são esses fatores? Vamos aprender isso agora. Quais são os fatores que podem interferir o processo perceptivo? Então, um desses fatores está relacionado à subjetividade, né? Ou seletividade perceptiva. O que seria essa seletividade perceptiva? É essa tendência a perceber características negativas nas pessoas de quem não gostamos e percebermos também características positivas naquelas que a gente gosta. O próprio nome já diz, é você ser seletivo. Então você olha para uma pessoa e fala assim, eu gosto daquela pessoa. E a partir daí eu vou buscar características positivas para formalizar, para concordar com aquilo que eu supostamente achei daquela pessoa. E vice-versa, se eu perceber que aquela pessoa ela é negativa ou que eu não gosto dela, eu vou buscar características negativas para confirmar esta impressão que eu tive das pessoas. Então, isso diz respeito também à facilidade com que aprendemos o que nos interessa e deixamos de lado aquilo que não nos interessa. A experiência prévia e consequente disposição para responder também é outro processo aí perceptivo. Então, as experiências passadas facilitam a percepção de estímulos com os quais tenhamos entrado em contato. Essa característica de percepção, ela facilita o processo de influência interpessoal, né? Porque ela determina principalmente as posições a respeito de que pode ser aprovado ou pode ser reprovado. Então, é como se fosse aquela eficácia da comunicação. Bem, o condicionamento, outra percepção aí em relação ao outro, ela está sujeita a uma série de distorções e ilusões que ocorrem por meio de dispositivos chamados conjuntos perceptivos. Então, dentro deste conjunto perceptivo,
eu tenho algumas distorções perceptivas. Então, essa é o que eu entendo, as distorções, aquilo que eu entendo em relação a um contexto que eu estou inserida. Então, essa distorção perceptiva que está dentro deste conjunto, ela acaba, querendo ou não, sendo aquela relação ao outro, e ela sempre vai estar sujeita a uma série de distorções. Dentre essas distorções, nós podemos destacar a estereotipagem, que é esse processo de usar uma impressão padronizada de um grupo de pessoas para influenciar a percepção de um indivíduo. É de se supor que todas as pessoas tenham características comuns quando isso acontece, em função de sua afiliação ao grupo ou a alguma categoria, ou raça, a profissão, classe social, né? E neste aspecto, assim, de forma resumida, é a mesma coisa de estabelecer um rótulo para as pessoas que porventura sejam de raça negra, ou estabelecer que todo indivíduo que não tem recursos financeiros ou provavelmente estão relacionados àquelas pessoas faveladas, ou então que será bandido. Então, é relacionar as coisas negativas, ou aquilo que a pessoa não tem, a coisas negativas. Isto é estereotipagem. Outra percepção é o efeito halo, né, que consiste em deixar que as características de um indivíduo ou de um grupo, ela permaneçam incubada, ou que isso encubra outras características deste mesmo cidadão ou grupo. Exemplo aqui, né? A esponja de aço da Bombril, ela é utilizada na grande maioria por concepções de qualidade positiva, né, que vai beneficiar e a marca e até vem beneficiando durante anos. Então, nós conhecemos a esponja de aço Bombril, e quando a gente relaciona essa esponja de aço, a gente sabe que ela é de qualidade, né? E às vezes essa marca, ela querendo ou não, ela acaba beneficiando os outros produtos que são relacionados a essa esponja de aço. Porque se a esponja de aço ela é tida como qualidade, na percepção entende-se que todos os produtos dessa marca também serão de qualidade. Outra questão é a expectativa, né? Expectativas criadas em torno do que vai ver ou ouvir, onde muitas vezes vê-se o que gostaria ver e não o que realmente está acontecendo de fato, né? Então, é o caso, por exemplo, da profecia autorrealizadora, da percepção seletiva, da projeção, da defesa perceptiva. Então, quando a gente fala dessa expectativa, então nós estamos dizendo justamente dessa situação. Então, aqui é tudo aquilo, né, que está relacionado à profecia autorrealizadora, que seria o quê? Se alguém espera que outra pessoa se comporte de uma determinada forma, então essa pessoa ou essa outra pessoa irá cumprir ou atender essa expectativa. Assim, o comportamento de alguém pode influenciar o comportamento de outra. Então, eu espero e eu forço com que isso aconteça. Já a percepção seletiva é outra forma de distorção, né, de uma situação em função da expectativa criada naquele contexto. Ela pode ocorrer por meio de atenção seletiva, né, que prestes atenção em certas mensagens, né, ou ignorar outras, e por retenção seletiva, que é, por exemplo, a gente lembrar de algumas mensagens e esquecer de outras, de acordo com a nossa conveniência. Já no caso da projeção, né, ela está relacionada à tendência a colocar a culpa sempre na outra pessoa. A gente não assume as nossas responsabilidades, a gente não assume as nossas escolhas. Então, isso também é considerado como uma distorção. Já no caso da defesa perceptiva, né, aqui, após desenvolver a percepção de uma pessoa, ou após observar isso, a pessoa ela tende a aderir àquela percepção, né, moldando o que se vê
e o que se ouve, ajustado às próprias crenças. Então é a mesma coisa de eu mostrar um erro para aquela pessoa, mas aquela pessoa já tem as suas crenças, já tem os seus valores, mas ela olha aquilo e mesmo assim ela ajusta tudo isso que ela está percebendo de acordo com os seus valores, de acordo com suas crenças. É aceitar não aceitando, né, gente? Bem, ainda assim, existem, além dessas distorções, existem também as diferenças individuais. E essas diferenças individuais, nós podemos dizer que há diversos fatores internos e externos e tendências perceptivas que vão influenciar, né, o que cada pessoa vê e ouve do mundo que o cerca. Então, de forma que cada um irá organizar sua percepção de realidade de modo diferente. Então, no contexto, por exemplo, do trabalho, o que pode diferenciar são os estilos de liderança, e aí eu posso ter, por exemplo, um líder autoritário, um líder democrático, um líder liberal, as relações interpessoais, a relação eu comigo mesmo, eu com as outras pessoas e as outras pessoas comigo, a tolerância ou aceitação de cargos. Tudo isso está relacionado ao contexto, né, do trabalho. Então, no aspecto comportamental, do comportamento organizacional, o conceito de diferença individual conduz ao entendimento de que as características pessoais, elas influenciam o desempenho das pessoas no cargo e no ambiente onde esta pessoa ela está inserida. Então, é como se o meu comportamento, ele fosse um comportamento, se eu quero um comportamento ideal, eu querendo ou não acabo influenciando esta pessoa a ter o mesmo comportamento parecido com o meu. Bem, além disso, tem também a questão de como a gente percebe as diferenças, essas diferenças individuais. Então, para um melhor entendimento dessas diferenças entre as pessoas, é importante que nós conheçamos ou que nós façamos o nosso autoconhecimento. Como que eu vou perceber as diferenças individuais? Então, isso é possível a partir do conhecimento dos atos que se manifestam das outras pessoas, que vão estar, por exemplo, nos tipos de comportamento, né, que as pessoas elas assumem. Então, para eu perceber esta diferença individual, eu preciso conhecer, né? Eu preciso ter o conhecimento e reconhecer as pessoas, observar essas pessoas. Este comportamento ele varia grandemente, né? Porque depende do nosso referencial de pessoa, né? Ou até mesmo no ambiente em que nós estamos inseridos. É como se fosse, como exemplo aqui de reconhecer pela maneira de falar, das atitudes, das nossas habilidades de modo geral. Então, é uma forma de conhecer as diferenças individuais. Outra característica de comportamento que vai diferenciar, que vai ser percebido, que eu consigo perceber entre as pessoas, são aquelas que estão geralmente, que as pessoas estão geralmente cientes, né? Ao iniciarmos a participação num grupo, por exemplo, nós comunicamos, né? Tipo assim, a todos, os tipos de informações das quais não estamos cientes, mas que são observadas pelas pessoas, né? No rol dessas informações, nós conseguimos encontrar maneiras de agir, né? E de que forma o estilo de liderança ele pode ser, de liderança não, né? De relacionamento ele pode ser percebido. Além disso, nós também conseguimos perceber as diferenças quando nós detemos também de informações sobre nós mesmos e não comunicamos aos outros, mantendo-se estas nossas ocultas. Essa atitude talvez ela pode fazer sentido a partir do momento que as pessoas deem esse feedback, né, sobre o nosso comportamento. Em consequência disso, essas informações, elas querendo ou não, quando eu as escondo, elas não são reveladas, não é verdade? Mas muitas vezes elas podem ser ali aguçadas.
Então, não se tem condições de saber, por exemplo, como os membros reagirão realmente em relação a uma determinada situação, quando principalmente nós não revelamos qual é ali as nossas características, quais são aí as nossas situações que nos incomodam. Bem, então o melhor conhecimento de si próprio, ele pode ser seguido se nós conseguirmos identificar e resolver os conflitos que temos dentro de nós em primeiro momento e que impedem a nossa maneira de agir. Nós conseguimos perceber os conflitos e reconhecer melhor a partir do momento que nós conseguimos observar como o nosso comportamento influi sobre os outros, se é de alegria, se é de tristeza, se é de raiva. Nós conseguimos reconhecer, quando a gente consegue reconhecer as defesas que utilizamos para repelir ameaças imaginárias ou reais, né? E evitarmos também as tendências em relação às frustrações, esperar das pessoas aquilo que realmente nós nem sabemos se elas são capazes de fazer, de realizar. Além disso, se nós conseguirmos reconhecer as nossas flexibilidades, né, de comportamento. Então, quando é que passamos a conhecer melhor as pessoas? Então, o primeiro momento é quando a gente observa o comportamento delas, não é verdade? Quando nós conseguimos observar o comportamento delas, quando também nós conseguimos oportunizar a exposição dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, e a partir daí a gente consegue eliminar aquelas ideias preconcebidas e as ações estereotipadas, não é verdade? Onde eu já tenho um pré-julgamento daquela pessoa, então eu vou entender que ela, por pertencer, por exemplo, àquela classe social, ela vai ser daquela forma. Isso também é uma forma que, querendo ou não, vai ajudar-nos a conhecer melhor as pessoas. Bem, então, nós devemos, neste processo, interpretar as pessoas pelo que elas são e não pelo que desejaríamos que elas fossem. Então, neste material, nós, sempre que percebemos algo, nós tentamos organizar nossas percepções, né, de acordo com o nosso quadro de referência, um esquema de classificação, né, já pré-estabelecido. Ou seja, isso nós podemos dizer que neste conteúdo que nós aprendemos hoje, você pode saber um pouco mais sobre o processo perceptivo, não é verdade? Que diz respeito à maneira como interpretamos as informações, né, que vêm do meio. Então, existem aí neste aspecto diversos fatores, tanto externos quanto os internos, né, que, querendo ou não, influencia o que cada pessoa vê no mundo em que a cerca. Bem, a partir de agora, nós vamos no próximo encontro, nós vamos aprender outros aspectos que estão relacionados à questão das relações pessoais e interpessoais. Essa daqui foi as referências utilizadas para preparar este material, e este material ele está focado justamente nas questões relacionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional. No nosso próximo encontro do primeiro módulo, que será a terceira semana, nós iremos aprender sobre o plano de carreira, sobre a empregabilidade e sobre o mercado de trabalho. Pessoal, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de todos.